Amém? Bom dia a todos os irmãos presentes e os através da internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas conforme o horário que cada um ouvir. Desde já pedimos que aqueles que não são inscritos, que escrevam, aqueles que assistam, deixem o likezinho aí, faça seus comentários também, isso é muito bom para ajudar o canal. Lembrando que este canal não prega com fins lucrativos, mas sim para propagar o Evangelho de Cristo, como ele é, né? A Bíblia diz que no final dos tempos, os homens teriam fome, mas não era de pão, teriam sede, mas não era de água. Então, era de ouvir a palavra de Deus. Mas alguém pergunta, e hoje, né, o tempo que mais o povo prega o Evangelho? Esse é o maior problema. Que Evangelho é que estão pregando? Estão pregando aquele Evangelho que Paulo disse que é anátema, outro Jesus. Nós não pregamos outro Jesus, nós pregamos o único e verdadeiro Jesus. É? Nós pregamos o Jesus que não era carne, que se fez carne. Esse é o Jesus que nós pregamos. Mas a escritura que nós vamos meditar nesta manhã é em Hebreus 11, a partir do verso 1, aonde tudo começa pela fé e termina pela fé. Tudo é pela fé. Temos que agradar a Deus através da fé nele. Porque muita gente tem fé em muitas coisas, mas a fé tem que ser no Criador. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia imutável, inumerável, que está na praia do mar.
Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo de morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Agora eu quero correr um pouco aqui para o 38. Nós vamos ver aqui, tem muitas coisas ainda pela fé, mas nós não vamos ler todo porque o tempo fica muito longo. No 38 diz assim, olha de que foi que nós estávamos falando, de heróis da fé, homens que tudo foi feito por fé, crendo, e Deus foi misericordioso e fez com que tudo acontecesse através da fé. Então, quem são essas pessoas? Diz aqui no 38, dos quais o mundo não era digno. Pessoas que o mundo não é digno. Não fique flertando com o mundo, se abraçando com o mundo, fazendo coisas que o mundo gosta, porque o mundo não é digno de você. Mas ele quer fazer que você se iguale a ele. E nós não temos que ser igual ao mundo, nós temos que ser diferente. Dos quais o mundo não era digno. Olha quem eram essas pessoas: errante pelo deserto, deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Gente, olha o que nós acabamos de falar há pouco instante, sobre do que Deus fez para cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores, e agora que somos filhos, o que Ele não fará. E aqui nós encontramos esses que fizeram tudo pela fé, e ainda não alcançaram a promessa, pessoas que o mundo não era digno de tê-los. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Agora, não alcançaram a promessa por quê? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito aqui. Olha que coisa, a nosso respeito, esses tais que têm se tornado
que foram redimidos pelo sangue do Calvário, porque eles lá ainda estavam, tinham recebido a promessa, mas eles ainda viviam sob sangue de animais. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que, sem eles, sem nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Soberano e eterno Pai Celestial, aqui está, ó Deus, esta escritura que nós lemos nesta manhã. Quanto mais nós lemos, mais dá vontade de ler. Quanto mais nós examinamos, mais dá vontade mais de examinar. Quanto mais nós encontramos pepita, mais nós queremos mais pepita do céu. E assim, ó Deus, nós entregamos nossa escola em Tuas mãos, as pessoas que estão presentes e aqueles que hão de ouvir depois através do canal, colocamos diante de Ti, repreendemos qualquer espírito maligno para não tirar a atenção, para que as pessoas possam receber o conteúdo, oh Deus, e nutrir suas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Podemos aceitar, irmãos. Então, aqui eles começam deixando uma base para se firmar, para se iniciar qualquer coisa da sua vida. Seja um casamento, seja um namoro, seja uma construção, seja um emprego, seja uma empresa, seja um transporte, qualquer coisa na sua vida, inicie com isso aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Agora, eu vou começar o meu dia crendo que o mal vai me acontecer hoje. Não, de jeito nenhum. Eu vou começar o meu dia crendo que eu vou fazer algo que vai dar errado. Não. Eu vou começar o meu dia falando que fulano vai se dar mal. Não, de jeito nenhum. Faça um exame daquilo que é correto, no qual um verdadeiro, uma verdadeira filhas de Deus devem fazer e desejar que outro faça. A Bíblia diz, ó, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é correto, se tem algum louvor nisso, ele diz, nisso pensai. Então, as pessoas às vezes falam coisas sem pensar no que estão falando. E a Bíblia diz também, abençoeis e não amaldiçoeis. Temos que ter muito cuidado com nossas palavras, porque a Bíblia diz também que todos que têm proferido palavras hão de dar conta delas. Gente, a coisa é muito séria, as palavras não voltam não, elas ficam aí. Se não houver um verdadeiro arrependimento e um pedido de perdão verdadeiro, fluido do coração, apagando aquilo com um arrependimento e um sofrimento angustiante, que nunca deveria ter falado tal palavra, ela vai permanecer para no dia do julgamento aparecer contra você, contra mim, contra qualquer um. Tem que haver um verdadeiro sentimento dentro de nós, meu Deus, eu nunca
Eu nunca deveria. Aí você sabe que você se arrependeu e o sangue de Jesus Cristo apagou aquilo ali. Mas se aquela palavra ficar ali e continuar, não, eu não volto atrás, e deixar e seguir, ela vai acompanhar. Ela vai chegar para aquele dia. Seja boa, seja ruim. Seja boa, seja ruim. A palavra, ela tem poder. A palavra tem poder. Então, quando a Bíblia diz fazer o bem e não olhar a quem, e quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Fica estreito. Então, qualquer coisa que um cristão deve fazer crendo. Por isso que ele deve fazer o que é correto, o que é bom. E está sempre fazendo uma análise naquilo que vai fazer, se é bom, se não é bom, se é de louvor, se tem algum louvor, se tem alguma grandeza naquilo, se vai agradar o Criador, se vai agradar o vizinho. Apesar que tem coisas boas que você faz que não agradam o seu vizinho. Mas eu falo assim, cada cristão deve ter um entendimento, um raciocínio de que aquilo é prejudicial e de que não é prejudicial. As pessoas podem se sentir ofendidas com coisas verdadeiras, com coisas honestas, com coisas boas, pode ser, porque o mundo hoje não tem caráter, não tem vergonha, não tem pudor, não tem palavras. Não se importa mais com o que diz, não se importa com o que significa mais as suas palavras. Fala umas coisas e não está nem aí, deixa para lá, como que não tivesse falado. Isso é terrível. Todos nós esquecemos, mas tem coisa que não é esquecimento, não. Tem coisa que é porque é relaxamento mesmo. Eu me lembro que quando comecei na minha fé, era um tempo que as pessoas estavam fervorosas e evangelismo, o pastor nunca fez evangelismo, a própria igreja que fazia evangelismo, preparava tudo e na hora todo mundo ia. E um pedia um culto numa casa, era um culto em outra casa, e assim vai o evangelho sendo pregado. Hoje não acabou. Hoje ninguém pede mais culto em casa, não, ninguém quer não. Vão à igreja a pulso e não faz mais aquilo que fazia. Então a coisa está parada, muito parada. Mas isso é coisas boas que devem voltar, isso deve ser praticado. Não importa se somos poucos, se somos muitos, não importa. Os cultos devem voltar, ter culto nas casas, as pessoas desejarem ter culto em casa, chamar vizinhos, chamar familiares, e assim o evangelho vai sendo propagado. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Não tem que ser coisa aparente. Ah, se eu ver, eu acredito. Se eu não ver, eu não acredito. Porque por ela, pelo quê? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Por que eles estão aqui como heróis da fé? Porque eles fizeram tudo pela fé. E hoje nós estamos fazendo o quê? Testemunhando a fé deles. Isso é testemunho. Eles estão sendo testemunhados hoje porque eles tiveram fé e foram em prática. Então eles alcançaram esse testemunho que até hoje está valendo. Nós estamos testemunhando, não foi só no tempo deles. Nós estamos testemunhando o que eles fizeram. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o mundo não existia, foi criado pela palavra. A fé chamou a existência e hoje nós estamos nele.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Até hoje nós estamos aí testemunhando de Abel, falando da sua justiça, falando do seu sacrifício, falando do seu altar. Uma pessoa que morreu há 6.000 anos, 6.000 anos atrás, ou não sei quantos mil anos, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Querem receber as bênçãos de Deus, mas não buscam. Vocês estão vendo? E como é que se busca? Eu levanto de manhã, eu faço minha oração, eu leio a Bíblia, eu assisto aí um programinha no Kauai. Isso não é buscar Deus. Isso não é buscar a Deus. Deus tem um céu. Será que é pequeno o céu de Deus? Repleto de bênção para dar para os filhos, mas os filhos não faz questão, não se preocupam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu. Recebeu um aviso e no seu coração desceu um temor que aquilo era verdadeiro e que ia realmente acontecer. Então Deus disse a ele o que ele deveria fazer. Ele não deu nem um passo atrás sequer. Não. Já que é para fazer, então vamos rumo ao trabalho. Olha só, a salvação Deus já tinha dado a Noé. Qual foi a salvação que Deus deu para Noé? A salvação que Deus deu para Noé foi: construa uma arca assim, 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 assim. Ali estava a salvação já dada. Através do quê? Da palavra. O que era que Noé tinha que fazer agora? Executar a palavra que Deus lhe havia falado. Não, Deus já me disse que para fazer uma arca, essa arca vai aparecer e eu vou me salvar com a minha família. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu. Primeira coisa, temor. E para a salvação da sua família, preparou a arca, para a qual condenou o mundo. Agora, como foi que ele condenou esse mundo? Noé espraguejou? Noé colocou o povo em condição de condenação provida da sua boca? Não. Noé propagou a salvação das águas através da arca. Aqui está a válvula de escape de vocês. Se vocês não entrar nesta arca, vão perecer no dilúvio. Mas qual dilúvio, Noé? Tanta
barco estúpido flutuar. Isso é coisa da tua mente. Dizer que Jesus Cristo veio e morreu por nós e que a gente, o corpo vai perecer, mas nós não vamos perecer porque nós temos vida eterna em Cristo. Homens, mulheres que comem farinha, feijão e coisas tais, limitando Deus, colocando dúvida na palavra de Deus. Mas Deus diz: está aí o testemunho de Noé. Pela fé ele foi avisado divinamente e construiu a arca. Mas somente ele e a sua família, por obediência, entraram. Obediência. Papai, Cristo é o Salvador das nossas vidas. Eu não creio não, papai, mas eu creio. Eu não quero você dentro de minha casa com essa fé nesse Jesus. Não, tudo bem, papai, mas eu continuo te amando. Se o senhor não me quer dentro de casa, eu saio, não tem problema. Mas eu não estou te abandonando. O senhor que está me botando para fora por causa de Cristo. É aí onde entra as escrituras que Jesus veio trazer dissensão, veio trazer espada, veio trazer guerra, veio trazer separação. Não é para você abandonar, mas você é expulso. Você não pode trocar a sua fé por um acolhimento de uma casa, porque Cristo vai te acolher em algum lugar. Ele vai nos acolher em algum lugar. Porque se você for olhar ao pé da letra nas escrituras, tomando para esse lado que Jesus vem trazer separação, então ele não é um Cristo que veio unir. Ele veio dividir, mas ele não veio dividir. Ele veio unir. Agora, as pessoas, por não aceitar, é elas que estão dividindo, é elas que estão separando. Mas Cristo veio unir, formar uma família, filhos e filhas de Deus. Hoje eles estão fazendo filhos de igrejas, filhos de denominação, da placa A, da placa B, da placa C, da doutrina A, da doutrina B. Mas a Bíblia de Deus, o Senhor Jesus Cristo veio unir, formar uma família, um povo com uma só fé, com uma só esperança, com um único só Deus, com um só batismo, com um só Espírito. As pessoas estão recebendo o Espírito do seu pastor, o Espírito da sua igreja, né? O Espírito da sua placa, menos o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E dentro das suas confusão religiosa, ao invés de estar levando o povo a Deus, estão afastando o povo de Deus. Hoje nós temos um grande número de pessoas chamadas pessoas desigrejadas. Por causa do quê? Por causa dos escândalos. Por causa desta fé que formaram através de grupos, através de pastores, através de profetas, através de bispos, através de tudo isso, através de placas de igreja, através de doutrinas, e não formaram um povo baseado na fé em Cristo, a fé na palavra, essa fé no qual a Bíblia aqui está nos dizendo que sem ela é impossível agradar a Deus. Está faltando esta fé. E aí as pessoas estão dizendo: eu não vejo mais uma igreja que eu possa congregar. Eu só saio de uma igreja se ela não tem a doutrina apostólica. Porque problema todas elas têm. Mas a doutrina apostólica tem que estar em evidência, porque ela é a base para a igreja. O pastor é assim, o pastor é assado. Mas ele vive a doutrina dos apóstolos? Eu quero estar ali. Ele prega
doutrina dos apóstolos, eu quero estar ali. Problemas, algumas coisas da igreja que é do homem, vai haver. Porém, são coisas que com o tempo isso pode ser podado, porque tem que primeiro vir a luz da palavra. Se não está na luz da palavra, isso fica para segundo plano e deve ser observado e corrigido. Mas doutrina não pode, doutrina tem que estar alinhada com as escrituras. Então, a doutrina da igreja, não das igrejas, a doutrina da igreja de Cristo, aquela que ele disse: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, amados irmãos, quando alguém olhar e dizer assim: como é que pode ele estar pregando isso com um gato pingado dentro da igreja, dizendo que são a igreja verdadeira? Esse ensinamento é ensinamento da igreja verdadeira. A igreja dos apóstolos é essa que ensina desta maneira. Mas se eles também estavam diante de Noé dizendo: olha, somente ele com a família dele vai ser salvo, somente ele e a família dele vai flutuar em uma arca que nem água tem, nem chuva tem, nem nuvem carregada tem. E Noé dizendo: Deus me falou, vai chover. Glória a Deus. Vamos, meu filho, vamos, o tempo está passando, nós precisamos estar com esta arca pronta, porque o tempo está passando e a hora está chegando. Não tem tempo que não passe, não tem dia que não chegue. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu, indo para um lugar que não havia, um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. O que é que se chama uma pessoa dessa? Uma pessoa que sai das coisas do seu local e vai para um lugar que ainda não sabe, ele é o que? Um peregrino. Pela fé habitou na terra da promessa, Canaã, sem saber. Abraão estava em Canaã, mas não sabia que era ali a terra da promessa. Ele habitou como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque, olha só, porque eles estavam ali naquela terra aonde Deus disse que era para que ele ia dar aquela terra para ele, né? Mas ele sabia que aquela terra não era realmente a promessa que ele esperava. Era uma promessa de uma terra que ele ia habitar, mas ele estava esperando uma outra, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Não era aquela cidade visível, mas uma invisível. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, que é Abraão, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia imutável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Todos estes morreram crendo, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo, e
como humanos, ficamos granjeando tantas coisas aqui e nós não abençoamos a obra de Deus. Porque tudo que fazemos não dá nem para granjear o que nós pensamos em granjear. E como é que somos estrangeiros aqui? Não, nós estamos formando uma pátria aqui. Algo que a gente pensa que vai ser para a vida toda. Mas eles estavam de olho na promessa, em busca de uma pátria celestial. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. A celestial. Onde é essa celestial? Onde é essa cidade celestial do cristão? A palavra de Deus em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que nós já estamos assentados em lugares celestiais. Aonde? É em Cristo Jesus. É essa que eles esperavam. Essa era a promessa que eles tinham e não alcançaram. Por quê? Porque ele ainda não havia vindo. Eles ainda estavam nessa promessa, porém sob sangue de animais, esperando o último sacrifício que vinha. Aí agora vocês observam que aqui no final da leitura diz assim, ó: dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas. Era eles lá no passado. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, que é Cristo, aquele que viriam para morrer pelos nossos pecados. Eles também estavam aguardando isso. Eles estavam aguardando isso. Porque todo o Velho Testamento fala do Cordeiro que haveria de vir, o sacrifício que nos limpava de todo o nosso pecado. E eles aguardavam isso, eles estavam nessa promessa, esperando. Agora, eles não alcançaram. Por quê? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles lá no passado, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque se eles estavam esperando o Cordeiro que os redimia, para poderem fazer parte do corpo de Cristo, esse corpo não é perfeito sem nós e nem perfeito sem eles. Eles estão aguardando para que junto formemos esse corpo, o corpo torne perfeito. Então, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, ou seja, o corpo, sem nós e sem ele, não fossem aperfeiçoados. Aleluia! Então, amados irmãos, é pela fé. Não é a fé no pastor, não é a fé na igreja, não é a fé no apóstolo, não é a fé no bispo, não é a fé no profeta, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que veio para nos redimir, nos lavar, nos purificar, tirar o nosso opróbrio, nossa vergonha. E nos dá condição de receber os cuidados de Deus. Porque Deus, Ele nos amou. Ele olhou para nós quando éramos pecadores, fazendo tudo
desagradável aos seus olhos. Mas é o que a palavra diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está pecando? Está fazendo coisas erradas? Está maltratando alguém? Está odiando? Está fazendo tudo que não presta? A voz de Deus diz: para com isso hoje. Arrependa-se e passa a servir ao Deus que criou os céus e a terra. Passa a entregar sua vida para Ele. Deixa Ele dirigir a partir desse momento. Deixa Ele vir como veio no Pentecostes e entrar dentro de você e fazer morada para lhe orientar naquilo que você deve se fazer. Então, todas as coisas se tornam passada e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Demole esse prédio velho e começa uma nova construção. Arranca na cepa, tira a base velha que existia e faz uma base nova. Essa base está no Novo Testamento, em Atos capítulo 1, onde Jesus chama os seus apóstolos e dá instrução e diz: fiz o primeiro tratado teófilo acerca de tudo. Que Jesus não somente começou a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento aos apóstolos que escolheram. Aleluia! Então aí vem agora Efésios 2,19, e o apóstolo São Paulo cela dizendo assim: já que não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha o que nós falamos aqui sobre família. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, base e dos profetas, no qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia! Fomos abençoados ricamente nesta manhã, soberano e eterno Pai Celestial. Graças te damos, ó Deus, você que está tendo misericórdia de nós e o teu dom sempre em nosso meio manifestando para trazer o conteúdo da tua palavra para alimentar as nossas almas, Pai. Ajuda nós não somente falar, mas viver o que pregamos, Pai. Isso é que é importante, manifestar Deus em nossas vidas, para que as pessoas possam ver o Senhor manifesto em nós e terem sedes, oh Pai, porque também fomos comparados como o sal da terra, somos comparados como a luz do mundo, Senhor. Oh Deus, que não venhamos colocar debaixo do velador, mas sim em um lugar aonde possa clarear e iluminar a todos que cheguem ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um nesta manhã aqui presente, os que hão de ouvir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.